Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos mais um episódio do nosso podcast Corpo Consciente e eu quero perguntar para vocês, quem aí nunca teve uma noite de sono mal dormida, né? O sono é uma das partes mais importantes da nossa rotina e muitas vezes nós negligenciamos ele. Nesse episódio a gente vai falar tudo o que você pode imaginar sobre o sono, como melhorar, o que realmente incomoda, quais os aspectos psicológicos, cardiológicos e endocrinológicos de um sono ruim. Primeira coisa, a gente precisa definir o que é um sono inadequado, né? A gente precisa de uma quantidade de horas adequada, a gente precisa de uma qualidade desse sono boa, e aí entram substâncias que podem atrapalhar a qualidade do sono, e também esse sono deve ser contínuo. Quando a gente tem um sono que fica muito picado, a gente acaba tendo um sono mais prejudicado. E aí, eu quero saber de vocês, João e Gabi, como que um sono ruim vai afetar o meu corpo, né? A minha saúde em geral. Quer começar, Gabi? Deixar as damas primeiro? Depois eu complemento, então. Então, puxando para o meu lado, né, como vocês sabem, eu sou cardiologista, a gente tem uma sobreposição muito grande em relação ao sono e doenças cardiovasculares. Tanto em uma questão de poder ser causa de um risco cardiovascular aumentado, como também as próprias doenças cardiovasculares poderem impor um prejuízo para esse sono, né? O mais clássico que a gente vê acarretando o risco cardiovascular, que é tipo o enfoque das minhas consultas, que é algo que a gente busca ativamente, é quando a gente fala de apneia do sono. Então, talvez vocês já tenham escutado sobre essa doença. Então, é uma doença que acaba levando ali a colapsos das vias aéreas durante o sono, que levam a períodos ali de obstrução das vias aéreas, de saturação, desoxigenação, apneia, e isso acarreta aumento de inflamação, aumento de pressão arterial, aumento do risco cardiovascular a longo prazo, inclusive acarretando risco de infarto. Está muito atrelado com hipertensão arterial e é uma doença que está muito associada com obesidade também, então por isso a gente busca ativamente. Então é muito comum chegar aqueles pacientes que estão em casal e você ter que questionar em relação ao ronco do paciente. Às vezes ele em si não percebe, mas a esposa já está dormindo no outro quarto. E às vezes é uma coisa que ele pensa que está trazendo um prejuízo só para a relação, mas na verdade está acarretando um risco futuro ali muito grande para ele. Assim, quando a gente fala de sono em relação ao coração, é um período em que a gente espera que tenha um descenso, uma queda da pressão arterial. Então, se você está tendo um sono inadequado, você não vai ter esse descenso que é esperado e você vai ter um risco ali aumentado de hipertensão e de todas as consequências que ela vai levar para o teu coração. Isso sem falar da parte hormonal, etc. Então, vou deixar o João falar um pouquinho agora, que eu fiquei meio técnica. Não, mas porque a associação de privação de sono. E aí, quando a gente fala de privação, acho que o termo em inglês é um pouco mais abrangente, porque privação de sono não fica só como em quantidade de sono, né? Então, você está diminuindo a quantidade de sono. Mas também, tanto a qualidade, que é uma coisa mais difícil de mensurar, e dentro da qualidade tem essa questão da arquitetura do sono, né? A passagem do sono pelas fases necessárias para fazer a ciclagem tanto de pressão, quanto de neurotransmissores, quanto a parte hormonal. E a alteração de qualquer uma desses pontos, tanto qualidade, estrutura e qualidade do sono, tem uma associação muito clara, já definida, com a parte endocrinológica. E a associação é aquilo que a gente já falou, e até em outros encontros aqui, que a associação não quer dizer necessariamente causalidade. Até porque a associação é muito de uma mão dupla, assim. Então, é tanto causa como efeito da maioria dos distúrbios endocrinológicos. Mas, claramente, tem essa associação, então, essas alterações, essas privações de sono, qualidade e quantidade, têm relação com basicamente quase todos os eixos endocrinológicos. Claro que tem eixos que a gente tem que diferenciar um pouco, até ficando um pouco mais técnico. Tem eixos que têm uma associação muito clara com o ciclo sono-vigília. A gente está falando de sono, propriamente dito, então sono e o período que está acordado. E tem eixos que têm uma associação muito mais clara com o ciclo circadiano, ou seja, principalmente luz e sol. E também tem a parte alimentar, né, de timing de alimentação, quanto de exposição à luz e a privação à luz. Então, separando um pouquinho dos eixos que tem mais relação com o sono-vigília, a gente está falando mais de melatonina e eixo corticotrófico, basicamente, principalmente cortisol. Os eixos estão gonadal, ou seja, de hormônios sexuais, tireoide, e outros eixos estão mais relacionados ao ciclo circadiano, de luz solar e timing de alimentação. Mas o ciclo sono-vigília tem uma associação, um efeito muito grande no nosso ciclo circadiano.
que então tem uma relação muito grande. Então, alterações do ciclo sono-vigília, de sono, vão alterar nosso ciclo circadiano e, consequentemente, fazer toda uma alteração hormonal. Fazendo essa introdução um pouco dessas diferenças, a gente sabe mais da associação da melatonina, mas o cortisol está muito relacionado com o timing de sono. Então, o pico de cortisol está muito relacionado principalmente com o período que a gente acorda, logo depois do nosso acordar, não necessariamente com o horário que a gente está acordando. Então, ele vai ter um pico maior, e esse pico maior de cortisol do horário que a gente está acordando vai ter uma influência consequente no nosso ciclo circadiano. O quanto a gente vai se sentir mais desperto, e mais estressado e mais acordado, independente do horário que a gente está acordando. Então, quem faz restrição, acorda em horários muito diversos, assim, por exemplo, passa a noite inteira acordado, seja trabalhando, jogando, em festa, dorme durante o dia e acorda 1 da tarde. Ele vai ter um pico de cortisol no horário que ele vai estar acordando próximo da 1 da tarde. Isso vai alterar todo o ciclo circadiano consequente, porque ele vai ter picos de cortisol no período da tarde, que ele vai se sentir mais desperto, mais acordado, e vai alterar o sono dele à noite. Vira um ciclo vicioso. Isso falando de ciclo sono-vigília. E essa alteração de ciclo circadiano vai ter alterações endocrinológicas. Principalmente vai ter alteração de GH, que é um pouco mais difícil de caracterizar no adulto, mas principalmente de gônadas, de estrógeno e progesterona, que é menos caracterizada, menos estudada, mas principalmente no homem de testosterona. Isso é uma alteração e uma via muito bem definida do quanto a privação de sono tem alteração no nível de testosterona no homem. Então, eu tenho muito, talvez metade dos meus pacientes que têm vindo nos últimos meses comigo ou para medir testosterona ou para trazer uma testosterona baixa para mim. Então, doutor, vim com uma testosterona baixa, eu quero repor, quero fazer, o que a gente faz? Eu digo que 90% deles têm alteração de ciclo sono-vigília, de privação de sono principalmente, que é uma alteração, uma relação muito bem definida. Tem um exemplo, um paciente dessa semana, que ele, há 2 anos atrás, ele tinha uma testosterona de 300, próximo do limite inferior da normalidade. E agora ele veio com uma testosterona de 600. Qual que foi a maior diferença nessa diferença de tempo, essas duas coletas? Foi 1 ano e meio, mais ou menos, de diferença. Foi que, quando ele estava com 300 de testosterona, a filha tinha acabado de nascer. Ele passava a noite inteira acordado, cuidando dela, estressado, trabalhava de dia, ficava acordado à noite, comia mal, não fazia atividade física. 300 de testosterona. Agora, 2 anos depois, a filha indo para o colégio, dormindo melhor à noite, 600 de testosterona sem muitas outras mudanças. Não aumentou a atividade física, não mudou muita alimentação. Basicamente o sono. Assim, a relação causal talvez o sono junto com gordura abdominal sejam os maiores influenciadores na queda de testosterona no homem. Definitivamente. Legal. E eu gostei que a Gabi falou da síndrome de apneia do sono, já falou do ronco, deixou claro que é um dos principais sintomas. Então, se quem está ouvindo aqui tem problema com ronco, vale a pena investigar, né? O João falou um pouquinho da parte hormonal e é muito legal que tem um estudinho que fizeram com atletas profissionais e submeteram eles a uma privação de sono, né? E mesmo o cara que é atleta profissional, sendo privado de sono, eles restringiram um grupo que dormia 8, 7 horas por noite e um grupo que dormia menos de 5 horas por noite. E foi drástica a queda de testosterona nesses meninos, né? Então, é muito legal ver essa mudança. Só, João, quero só tirar uma dúvida para definir bem, para quem está ouvindo aqui entender um pouquinho. Ficou um pouco cortisol. Cortisol demais é bom, é ruim? O que é um nível adequado? O problema é o pico de manhã, que, dormir até mais tarde, ele vai se estender até mais tarde, isso aí eu vou ter vários picos ao longo do dia. O que é o normal, o que é o legal do cortisol? O difícil de falar dos eixos hormonais é porque eles têm uma relação intrínseca com múltiplos fatores e ele tem uma redundância em termos de acontecimento e causalidades que é muito difícil de definir unicamente o que ele vai causar. Por exemplo, o cortisol ele vai ter... Não tem os extremos, que é a falta de cortisol, que é a insuficiência adrenal, por exemplo, e o extremo do excesso, que seria uma síndrome de Cushing, por exemplo, que são patologias bem claras. Mas essas variações dentro da normalidade vão ter influência, vamos colocar assim, dentro desse contexto atual, de 2 formas. Uma, como eu falei, o cortisol ele é muito mais influenciado pelo ciclo sono-vigília. Desculpa, pelo ciclo sono-vigília. E essa alteração do cortisol do ciclo sono-vigília vai influenciar ciclos circadianos. Então, principalmente com despertar e a tua resposta a estressores. Então, um aumento de cortisol pela alteração do ciclo sono-vigília causa como se fosse uma resistência e uma baixa resiliência adrenal. Ou seja, a sua adrenal vai responder muito mais a estressores quando tem essa alteração do ciclo sono-vigília.
ou seja, pequenos estressores vão causar picos maiores de cortisol, e uma baixa resiliência quer dizer que a sua adrenal vai demorar mais tempo para níveis normais de cortisol voltem pós-estressores. Então, esses níveis vão ficar, consequentemente, mais altos por mais tempo, por consequências menores do que normalmente vai acontecer. Então, você tem uma resistência a estressores do dia a dia, seja fisiológico como doença, seja como estressores psicológicos como traumas, são estressores do dia a dia menor quando você está com privação de sono. Além disso, aí outro ponto que o cortisol vai estar causando seria uma alteração de apetite, regulação de fome e apetite, principalmente, que tem uma influência grande também, que daí vira outra bola de neve, porque o cortisol vai alterar tanto a tua capacidade de fazer escolhas pensando no futuro, isso não só no alimento, mas principalmente no alimento, e a tua resposta com que esse alimento vai estar desenvolvendo em termos de massa magra, massa gorda. E vira uma bola de neve. Você tem uma regulação menor para apetite, então a tua saciedade vai estar alterada. O que é saciedade? É o quanto que você precisa comer para se sentir satisfeito e o quanto que essa sensação de satisfeito vai durar depois que você se alimentar. Então isso vai estar alterado. Você vai precisar comer mais para se sentir satisfeito, e essa sensação de você estar satisfeito vai durar por menos tempo. Você vai precisar comer mais frequente. E aí vira uma bola de neve, porque isso vai causar aumento de consumo de caloria, aumento de adiposidade, obesidade, faz síndrome de apneia do sono, altera teu sono, aumenta cortisol, e vira uma bola de neve que é muito difícil de fazer essa roda parar. Então, basicamente, esse cortisol, dentro desses níveis de normalidade, não tem um nível para a gente ficar dosando, e que a gente pode bater um martelo, assim, definitivamente isso aqui é ruim, mas é muito mais a consequência dessa quebra fisiológica do parâmetro do cortisol, de o quanto o cortisol vai ser aumentado pós picos de estresse e o quanto ele vai voltar ao normal, quanto tempo ele vai demorar para voltar ao normal depois que esse estressor acontecer. E aí vira uma bola de neve. Por isso que eu falei, é muito complexo porque vai alterar muitas coisas e é difícil de mensurar. A gente não consegue mensurar, basicamente, assim, para dizer com certeza o que está acontecendo com o teu cortisol, a depender do nível e do sono que você está tendo. A gente não tem parâmetros claros para definir isso, assim, basicamente. O que eu achei legal do que o João comentou é que a gente tá sempre atrás de algum culpado para certas coisas. E o cortisol acaba sempre sendo um desses culpados dos bodes expiatórios. E depois da explicação do João, fica muito claro que é um marcador, inclusive de difícil mensuração por conta dessas variações ao longo do dia, de algo que está por trás que acaba culminando nessas variações. Então, não é que ele deva ser o alvo que eu tenho que atuar em reduzir ou aumentar, mas eu tenho que buscar o que está gerando essas desregulações. Então, isso que torna toda essa questão endocrinológica tão complicada, né? Nem sempre o problema está ali, ele está sinalizando que algo está errado, mas às vezes está por trás de algo muito mais simples, mas que na prática a gente sabe que não é simples por conta de todo o contexto social, etc., que tem, né? Não é só, ok, eu vou dormir 9 horas por noite, mas o que tem por trás disso, né? É óbvio que precisa ser direto. Exatamente. É o estilo de vida, não adianta. Exatamente. A gente vê daí assim o cortisol não como uma causa do problema, mas como uma consequência de um estilo de vida inadequado, né? Exato. Com restrição de sono, com uma ingestão calórica excessiva, um excesso de inflamação, né, local, causado por vários motivos aí. Bem legal. E, Manu, vamos puxar um pouco para o aspecto psicológico do sono. Vou te deixar bem livre para discursar sobre. Fique à vontade. Eu vou pegar um gancho do que o João estava falando sobre essa relação toda endócrina. E é legal até a gente pontuar que o sono ele tem muita relação com as fases do desenvolvimento. Então, quanto mais nova a criança for, mais ela vai ter necessidade de horas de sono. Ao mesmo tempo que às vezes a gente questiona também o porquê disso. Será que essa relação ela é direta ou é uma coisa também que sofre muito a influência mais uma vez do meio? Porque conforme a criança vai ficando mais velha, os pais também vão perdendo um pouco essa questão da autoridade muitas vezes. E aí a criança ela começa a ficar acordada até mais tarde, ela demora mais para começar a dormir, ela fica mais exposta à tecnologia, e isso é outra coisa que é importante a gente pontuar também quando a gente for falar sobre higiene do sono, do como hoje o nosso ambiente ele não é uma coisa favorável para o nosso sono de qualidade. Então, considerando até as fases do sono que o João estava trazendo antes, quando a gente está falando de elaboração, por exemplo, de memória, de descolar tudo isso para conseguir ter uma aceitação e uma elaboração com maior facilidade, a gente está falando de sono REM.
E cada vez mais a gente tem pessoas dependentes de uso, por exemplo, de benzodiazepínicos, e isso corta completamente a chegada do sono REM. E aí a gente não consegue ter essa elaboração. E aí a pessoa, ela acorda com aquela sensação de cansada. Ok, não tive um sono de qualidade, então isso vai interferir na tua labilidade de humor, ou seja, tu vai estar muito mais reativo, tu vai ter um controle das tuas emoções muito reduzido. Mais uma vez também o que o João disse, controle inibitório. Fica muito mais difícil a gente calcular os riscos, dizer sim, dizer não, e conseguir mensurar tudo isso e trazer isso para o dia a dia. Então, é lógico que o sono não tem como não ser pontuado como um marcador também de saúde mental e qualidade de vida como um todo. Quando a gente tem o ciclo do sono muito bagunçado, a gente também está falando de marcadores que podem sim ser sintomas de estar indicando um possível transtorno psicológico, transtorno de humor. Então, é uma das primeiras coisas que a gente avalia, não tem como isolar uma coisa da outra. E muito legal que você falou do benzodiazepínico. Eu até quero falar de medicação, só que mais para frente. Eu fui dar uma revisada nos guidelines, tanto brasileiros quanto europeus, de insônia. E quando você olha a parte de tratamento, é incrível que a primeira linha é terapia cognitivo-comportamental, né? Não é medicação. Exato. E aí, você tem feito terapia cognitivo-comportamental para o pessoal com sono? Como que funciona isso? É que a TCC ela é uma abordagem dentro da psicologia. Realmente, é a abordagem padrão ouro que a gente tem para muitas questões hoje em dia. Porque o que isso envolve? A gente vai conseguir elaborar a forma como a gente se relaciona com as questões do meio. Então, como eu estou me enxergando, como eu estou enxergando o outro, como eu estou vendo as questões do mundo. E aí, o que isso interfere também, mais uma vez? Como tu está fazendo as tuas escolhas do teu dia a dia, como que está o teu estilo de vida. A TCC ela também vai envolver algumas abordagens mais comportamentais, como o próprio nome diz, não só a nível de elaboração cognitiva. O que eu posso trazer como, por exemplo, uma estratégia comportamental para melhorar o sono? Colocar a higiene do sono em prática. E aí a gente vai desenvolvendo algumas estratégias de acordo com a necessidade de cada pessoa, porque não adianta também a gente pegar uma receita de bolo e sair falando para todo mundo, você precisa fazer isso, 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 isso. Às vezes a pessoa tem que fazer um plantão. Como é que eu posso fazer para então amenizar os impactos desse plantão noturno para ela poder ter algum tipo de qualidade de vida dentro daquela realidade? Então, sempre trazer o contexto do paciente. Legal. Você deixou o gancho para o nosso próximo tópico. Não sei se foi proposital ou não, mas deixou o gancho. Não sei se você já virou noite acordado estudando, se já fez algum plantão noturno de alguma forma. Eu nunca virei uma noite acordado estudando, tá? Eu sempre tive pra mim que uma boa noite de sono é o melhor estudo, né? Mas eu fiz muito plantão noturno. Inclusive eu conheci o João e a Gabi fazendo plantão noturno, né? Já dividimos muito quarto, já dividimos muito perrengue à noite. Gente, a gente sabe que quem trabalha à noite tem uma qualidade de sono assim já muito ruim. Acaba desregulando todo o ciclo circadiano, o ciclo de sono e vigília ali, fica muito bagunçado. E são pessoas que têm uma tendência maior de doenças cardiovasculares, né? E também de engordar, de ganhar peso, né? Gabi, como que a pessoa... Ansiedade e depressão. Obrigado pela contribuição. Todos os links. Gabi, como que eu vou fazer para melhorar a qualidade de vida cardiovascular dessa pessoa? O que a gente pode fazer para evitar maiores problemas? A pessoa não consegue parar de trabalhar à noite. Sim. Eu acho que entra muito no que a Manu falou, da gente conseguir tentar individualizar, ainda que a gente saiba que aquilo não vai ser o ideal. Então, até por experiência própria, é uma coisa que eu estou tentando aos poucos tirar da minha rotina, mas ainda não é uma realidade. Então, a gente tem que tentar amenizar. Eu acho que se dar conta do impacto e do problema é o primeiro passo, né? Então, estar ciente disso. São N fatores que vão estar associados a isso, desde aquilo que eu tinha explicado, do que a gente espera de um descenso noturno da pressão arterial e os impactos disso. Então, só por trabalhar à noite, você pode ter uma taxa de eventos e risco que pode ser 30% maior do que quem não trabalha, e até em um curto período de tempo, ali, em 5 anos de exposição, a gente já passa a ver um aumento desse risco. E vai estar atrelado desde o sono que não acontece, na questão alimentar, mais tempo de exposição à alimentação, e em geral até em ambientes que você acaba se permitindo, talvez até por conta daquela questão de dificuldade de controle inibitório. Então, você se permite, você acha que você merece porque você está passando por aquilo, então você se expõe a alimentos mais gordurosos e calóricos por um período maior de tempo. Até a recompensa, né? Exatamente. E no dia seguinte de uma noite mal dormida, você também vai
continuar esse ciclo porque você não teve aquele repouso para melhorar todas essas definições que você vai fazer no dia seguinte. Então, é um ciclo que se insere. Eu acho que, assim, de questões práticas, é você tentar minimizar esses efeitos do ambiente. Então, tentar fazer boas escolhas alimentares, tentar escolher, no local que a gente trabalhava, a gente podia, em geral, escolher dentre 3 opções de jantar. Então, em geral, esses 3 sempre escolhiam as mais saudáveis, assim, que era um frango grelhado, legumes, peixe. Então, se você já puder, naquilo que você tem controle, poder fazer escolhas melhores, já é um ponto válido. E os outros dias você tentar minimizar esse impacto também, então manter uma prática de atividade física na medida do possível, você também ter os períodos de repouso, quando você for dormir no dia seguinte, você tentar minimizar esses impactos do dia, então em ambientes fechados, tentar evitar mais estímulos energéticos durante a noite por conta do plantão, então você acaba se expondo mais a cafeína, a energéticos ricos em taurina, enfim, que também vão ser estimulantes, talvez no momento errado. Então, eu acho que principalmente esse controle do ambiente e minimizar as tuas outras exposições, assim, ciente de que eu já tenho um risco aumentado por si só por conta desse plantão. O que eu vou fazer nos outros dias, no restante? O que eu posso fazer para minimizar, então, esse risco? Em termos de outros hábitos, vai ajudar a gente mitigar esse risco, né? Eu não vou conseguir zerar. Claro que o mundo ideal, a gente estaria, então, falando... Você teria que rever o capitalismo, quase, né? Então, tem coisas que fogem à nossa alçada, mas num termo individual, a gente consegue tentar buscar formas de minimizar isso. Eu acho que você falou bem dos cuidados que tem que ter. São coisas que eu falo sempre para os pacientes que me procuram. Eu tenho vários pacientes, porque eles acabam tendo problemas endocrinológicos em decorrência disso. Que primeiro você não pode, por mais que seja uma necessidade, momentos que não dá para tirar, mas você não pode se sentir confortável com o trabalho noturno para sempre. Eu acho que eu sempre falo assim, tente sempre se programar para algum momento da sua vida você não depender disso. Vocês ainda fazem plantão noturno? Tenho reduzido muito, graças a Deus, mas eu ainda faço plantão noturno. Fim de dezembro do ano passado para cá, eu aboli isso da minha vida. Isso é qualidade de vida, literalmente. Fim de semana não tem mais trabalho, noturno também não, assim. Vocês ainda fazem, né? Sim. E como é que é o dia após o plantão? Assim, era uma coisa que, às vezes, quem está em volta quase que naturaliza e meio que endeusa, assim, nossa, teve uma fase ali da minha vida que eu dava plantão toda terça-noite, mais plantões da residência, então uma série de horas emendadas. Todo dia, toda a minha terça-feira eram 24 horas, mais as prováveis 12 horas do dia seguinte da residência. E é óbvio que o dia era péssimo, assim, péssimo, porque ainda que não tivesse sido um plantão cheio de intercorrências, você não tem uma noite de sono reparadora, você está trabalhando. Não relaxa. Uhum. Então, eu saía ainda meio no gás, assim, de quem estava ali na atividade, etc. Então, eu não costumava sentir esse impacto do cansaço logo nas primeiras horas. A coisa começava a bater principalmente após o almoço. Mas, assim, é claro que é uma coisa que eu percebia, que eu estava menos atenta, mais suscetível a coisas passarem despercebidas, eventualmente a cometer erros, o que pode, sim, ser preocupante, assim, nas nossas profissões. Então, você não está fazendo nem o ideal para você e nem o ideal para quem você está cuidando, assim. E geralmente, assim, claro, como era uma coisa frequente na minha rotina, eu tentava... Eu não usava essa questão da recompensa sempre, porque senão eu estaria eternamente me recompensando. Mas, naturalmente, eu me sentia num dia de mais fome, assim. Uhum. E então, eu sempre levava... Tipo, eu vinha carregada, assim. Uma malona com as coisas que você precisava usar para o plantão e mais comida, assim. Tanto para o dia do plantão quanto para o dia seguinte. Uhum. Lanchinhos, etc. Para você acabar, pelo menos, tentando driblar esses riscos aí que são mais atrativos, né? Eu lembro bem do tamanho da mala que você chegava para pegar o meu plantão. Sim, era grande mesmo. Quero dar até o meu exemplo, que eu fui uma pessoa muito privilegiada ao avesso, né? Eu fui um residente de UTI durante a pandemia. Né? Nossa! E durante a pandemia foram 3, 4, às vezes 5 plantões noturnos por semana, porque... colega pegava Covid, não podia vir, alguém ia fazer. Alguém tinha que fazer.
E alguém geralmente era o residente. E a gente acabou fazendo muito plantão, acabei trabalhando demais assim. E era engraçado, porque nessa época eu não me sentia cansado depois de um plantão. Eu sentia que eu estava bem, que eu estava tranquilo. Vivia, às vezes, passava 2 dias direto no hospital, uma segunda, uma terça, só ia quarta noite para casa. E quando eu diminuí o ritmo, que foi no fim do meu R3, que eu parei de dar plantões a mais, fiquei só com 1 ou 2 ali no mês, bem tranquilo. Eu estava com uma situação financeira boa para segurar minhas contas, né? Aí, quando eu dava um plantão, no outro dia eu estava um bagaço. Eu sentia que eu estava morto, que tinha passado um caminhão em cima. E uma conclusão que eu tirei disso é que tanto a vida ruim quanto a vida boa, a gente acostuma. A gente tem uma capacidade de adaptação assim incrível. Mas eu vi que eu sentia que eu não estava cansado, porque eu estava sempre cansado. E o basal era esse. era cansado. E nesse período, é isso que você falou, eu procurei muito o sistema de recompensa. Eu comia muito errado, eu e a Raíssa, a gente ganhou muito peso na pandemia, a gente só foi perder depois que a gente terminou as residências, assim, que a gente conseguiu respirar fundo, trabalhar um pouquinho menos, dormir melhor, fazer a nossa comida. E outra coisa que entrou muito aí, eu vou pedir para Manu comentar um pouquinho, foi o abuso de álcool. Nesse período, se eu não estava trabalhando, eu estava bebendo alguma coisa, assim, foi um período muito danoso para mim. E depois que eu consegui sair desse ciclo, nossa, inclusive desse ano para frente, a minha qualidade de vida está muito melhor por não ter mais noite comprometida, nenhuma, né? Manu, essa parte de álcool aí relacionada à falta de sono, dos hábitos... Antes disso, eu só quero comentar uma coisa. Eu cresci escutando a maior capacidade do ser humano é a da adaptação. E aí eu acho engraçado também que às vezes a gente subestima o básico bem feito, tanto é que se o sono ele não fosse uma coisa tão importante, não teria sido usado como recurso de tortura durante a guerra, por exemplo. Então, quando a gente fica tanto tempo em abstinência de sono, propriamente dito, a gente se condiciona a um estado de alerta muito grande. E aí esse estado de vigília, ele também vai aumentar essa questão da ansiedade e essa desregulação toda de humor. Quando a gente está falando de sono, a gente também está falando de regulação de função executiva. O que eu quero dizer com isso? Atenção, capacidade de tomada de decisão, memória, elaborar tudo isso, regulação emocional. E aí já entra um pouco essa questão tanto do álcool quanto da comida que a Gabi e o João mencionaram. Compras, controle inibitório como um todo acaba entrando nisso tudo. E... uma coisa que eu acho importante a gente pensar é que quando todo mundo está doente, a gente para de considerar às vezes que isso é uma doença. Então, quando todo mundo está com o sono desregulado, a gente para de considerar que talvez o sono seja tão importante. Quando a gente está olhando que está todo mundo perdendo o controle em tantos ambientes, a gente para de achar aquilo tão estranho. E aí isso também é uma referência muito de Goebbels, né? Voltando então para a guerra, que ele dizia que o que diferenciava então uma verdade de uma mentira era o tanto de vezes que aquilo era repetido. E o nosso corpo ele vai se adaptar e a gente vai começar a acreditar por ter visto aquilo tantas vezes. Mas respondendo então a tua pergunta, isso entra completamente numa tentativa de regulação emocional. Tanto o álcool, quanto as compras, quanto a comida, quanto sexo, quanto pornografia. As pessoas elas buscam essa recompensa imediata, então, como a gente também falou antes sobre comidas mais gordurosas, que trazem essa coisa numa intensidade muito maior. E aí a gente fala, opa, não tô mais sentindo aquele desconforto que eu tava. Então eu dou uma distanciada daquela sensação ruim que a privação de sono estava me causando. Porque quem que gosta de se sentir aéreo? Quem que gosta de se sentir em um estado ansioso? Quem é que gosta de falar, caraca, não tô nesse mundo? Tem horas que, lógico, né, a gente tem essas fases da vida que a gente fica um pouco mais de tempo sem dormir, acontece alguma coisa, insônia, enfim, eu falo pra mim mesma, o meu diálogo interno quando eu fico em privação de sono é não acredita em tudo que você pensa, porque a cabeça ela conta muita história, e se a gente se identifica, não tem condição da gente estar em estado de sanidade mental para tomada de decisão. Então é muito fácil a gente cair naquilo que quando a gente está com um sono em dia, a gente olha para aquilo e a gente fala, não é ok eu ficar, por exemplo, chegar em casa e beber, chegar em casa às 10 da manhã numa quarta-feira e abrir uma cerveja. Quando tu tá com o sono em dia, tu sabe que isso não vai ser um comportamento esperado. Mas quando você tá com a tomada de decisão comprometida, como é que você vai fazer? Quando você já tá em uma sensação de exaustão, que tu só quer alguma coisa que te traga algum tipo de sensação boa, você vai cair naquilo. É uma armadilha da mente. Respondeu? Respondeu bem. Eu vou falar porque esse é um argumento que, quando a gente começa a questionar os pacientes sobre sono,
tem muitos pacientes que falam exatamente isso. Não, mas eu durmo 5, 6 horas e eu me sinto bem com isso. Muito dessa sensação de o cara tá tão acostumado com aquele nível de performance que ele acha que aquilo é o normal dele. E tem estudo mostrando mesmo para avaliar esse tipo, se existe esse tipo de pessoas que necessitam de menos horas de sono para ter o mesmo nível de performance. E avaliando os pacientes para níveis disso que a gente estava conversando, de atenção, de destreza, de memória, de cognição, é menos de 2% dos pacientes que performam tão bem nesses testes se ele dormir menos do que 7 horas por noite. Então, a chance desse paciente que está falando que se sente bem, que está tudo bem com ele dormindo menos do que 7 horas por noite, é muito baixa dele estar dentro desse grupo de menos de 2% de pacientes que vão performar igual, que eles conseguem dormir menos do que 6 horas e ter o mesmo nível de atenção, destreza, cognição, memória, que o restante de quem dorme bem. Então, tem que fazer o paciente entender que aquele é o normal que ele está acostumado, não que é a melhor versão dele. É uma pessoa cronicamente fadigada, né? Exato. Para ela vai estar bem porque é o normal, mas talvez não seja. Poderia ficar muito melhor, né? Exato. Mas eu acho que só da gente estar discutindo mais sobre sono, disso estar mais em pauta em questões ali médicas, psicológicas, até na parte da nutrição, já é um super avanço pensando em todos os determinantes sociais. Sim. Eu lembro assim, quando eu era adolescente, eu dormia muito pouco, mas tudo isso me acarretava a pensar em produtividade, porque para mim aquele período que eu estava dormindo, eu estava deixando de ser produtiva. Então, se eu acordava cedo, ia treinar, estudava, e ainda conseguia cumprir minhas funções sociais à noite, ficar na balada até as 3 da manhã e ainda assim acordar cedo no dia seguinte, era porque, nossa, eu conseguia cumprir tudo isso em um dia só, otimizar minhas 24 horas, fazer isso, fazer aquilo. Então, você se sente produtivo. E parece que a sociedade valida isso, né? Porque que você vai... O que você faz enquanto você está dormindo, eu estou produzindo. Enfim, aquelas frases famosas. Então, para você produzir melhor, você precisa dar uns passos para trás e valorizar essas horas. Então, só o fato disso estar sendo discutido já é um ponto importante, da gente entender que você ter performance nas outras áreas, já que isso é tão importante, vai estar muito acarretado com o tempo que você gasta, mas que, na verdade, você investe no teu sono, né? E é uma coisa que há pouco tempo... você acabava não valorizando mesmo. Na verdade, a gente vivia em hipomania o tempo todo, porque, né, esses distúrbios psicológicos também podem acarretar isso, e você estava achando que você estava normal. Não, né? Você precisa dessas horas. A verdade é que a gente é cronicamente pilhado, né? Cronicamente pilhado. É cronicamente pilhado, sempre querendo produzir mais e negligenciando o sono. Exatamente. O básico, não só o sono. Tudo Exato. que é básico a gente negligencia. Exato. Quando a gente pensa em produzir mais para trabalhar mais, para fazer uma atividade científica, o primeiro lugar em que você entra para cortar horas para você usar nessas outras atividades vai ser o tempo que você vai dormir. Isso é uma coisa que é naturalizada desde a infância. Então, você vai estudar para uma prova, enfim, já no programa de TV, na tua rotina, vai ter a pessoa que vira a noite de sono estudando. É esse o ponto que você utiliza para colocar coisas a mais, né? Então, já mostra como a gente subestimava o potencial e a importância do sono. Você poderia colocar qualquer outra coisa em substituição naquele momento. Sim, e é legal que as pessoas elas acabam dando um super valor para quem dorme menos para ser produtivo. Exato. Né? Eu lembro quando eu estava estudando para vestibular e uma frase clássica que falavam é: cara, enquanto você dorme, um japonês está estudando. Sim. E assim, gente, não é saudável. Não. Eu sempre priorizei meu sono falando nisso, assim, dessa parte de estudo, produtividade, eu acho que eu nunca deixei de dormir para fazer alguma coisa. Na verdade, é o contrário, né? Eu prefiro dormir melhor para render mais no outro dia. Eu já tentei e foi sempre em vão. Aquela coisa de botar o despertador às 3 da manhã para estudar, daí eu acordava às 6, caída em cima do livro e não tinha estudado nada. Não aproveitaram nada do tempo que você perdeu. Exato. E ainda dormi mal. Então, não façam isso, crianças. Legal, gente. E só para deixar claro para quem está ouvindo a gente aqui, para a gente caracterizar o que é um transtorno de insônia, né? São episódios de 3 noites mal dormidas por noite durante pelo menos 3 meses, né? Então, é algo que se prolongar. Eu durmo uma noite mal na semana. Não, isso é sono ruim, mas não é classicamente o transtorno de insônia, né? E a gente já comentou aqui, a primeira opção de tratamento realmente é a terapia cognitivo-comportamental, higiene do sono, né? A gente melhorar o ambiente, melhorar as coisas que podem prejudicar.
Mas, muitas vezes, tem algumas pessoas que necessitam de medicação, né? Principalmente as pessoas com essas características, né? E aí, a gente vem de uma cultura muito ruim de medicação para sono, onde as pessoas acham que tomar medicação vai resolver o sono, eu durmo bem e ponto. E durante muito tempo se pregou o uso de benzodiazepínico, né? De diazepam, de Rivotril, de alprazolam para sono. E hoje a gente já sabe que, não é a primeira linha, é ruim, gera tolerância à dose, gera dependência. E a gente tem hoje muitos transtornos aí relacionados ao abuso dessas substâncias por prescrições inadvertidas, né? Até eu estava dando uma boa revisada na literatura e a maioria das medicações que nós temos hoje são indicadas para uso de até 4 semanas. Não tem nenhuma com estudo aí prolongado. Tem algumas em avaliação, uma ou outra que libera até 6 semanas, mas o que a gente vê são pessoas usando por anos medicações, né? E eu quero a opinião de vocês um pouquinho sobre isso. Qual que é a percepção de vocês do consultório, da família de vocês, até de vocês mesmos? Eu acho que vai para a linha do básico, que a Manu sempre vem falando assim. As pessoas, elas não valorizam o poder do básico mesmo, de fazer a mudança no dia a dia, na higiene do sono, na numerosidade, no estresse, no horário de dormir e acordar, na constância do horário de dormir e acordar, na exposição à luz solar do dia, que pode ter influência à noite, na atividade física. E eles querem arrumar a pílula mágica que vai resolver os problemas dela. Isso também vale para o sono, assim. Então, as pessoas não querem correr atrás do básico e querem a pílula mágica para fazer o efeito desse trabalho todo. E a consequência é isso. A pessoa que fica dependente da pílula mágica, que vai fazer ela dormir, mas que não vai trazer qualidade de sono. E não vai trazer o que o sono de qualidade traz para ela, que é mais disposição no dia seguinte, mais tolerabilidade emocional para decisão, para tudo, e vai achar que está ok porque está dormindo. E não é. Os problemas relacionados ao sono geralmente continuam, mesmo com a medicação, e com a medicação acaba trazendo outros problemas, dependendo da medicação, como as medicações Z, os benzodiazepínicos, a quantidade de problema que vem junto e não melhora os problemas relacionados ao sono são inúmeros. E vira uma bola de neve, que daí vira uma dependência para induzir sono, não melhora a qualidade, tem problema no dia seguinte, porque o sono não foi de qualidade, estresse o dia inteiro, e esse estresse no dia inteiro tem dificuldade para voltar a dormir e vai medicação de novo. E entra naquela velha bola de neve que o problema não se resolve porque o olhar não está no lugar certo, não está no básico de fazer as coisas, de mudar a rotina no dia a dia. Está em tentar resolver o problema com uma medicação. Isso é muito difícil de colocar na cabeça dos pacientes. Mudar hábito é difícil. Muito. A gente tem que passar pelo desconforto, a gente tem que fazer escolhas, a gente tem que mudar o contexto às vezes. Então, quando a gente está falando, por exemplo, em regulação de sono, a gente não está falando só de regulação de sono, a gente está falando de regulação também de horário para dormir, de horário para acordar, é óbvio, de horário para você comer, de se expor ao sol. Por quê? Porque o sol não pode ser uma luz artificial. Não é a mesma coisa. A gente não nasceu para viver fechado numa caverna, a gente nasceu para viver enquanto o dia ele tá aceso e a gente dorme enquanto tá escuro. Por quê? Porque se tu tivesse a capacidade de ficar acordado à noite, tu teria visão para enxergar à noite. Isso é uma coisa muito... Não precisa pensar muito para chegar nessa conclusão. Só que a questão é, você vai ter que abrir mão talvez de algum outro tipo de recompensa. E quanto mais a gente se expõe, eu vejo que existe uma exigência, às vezes, que a gente acaba internalizando. Não dá pra jogar tudo também no mundo, no contexto. A gente pega pra gente, a gente se identifica ali. A gente quer atender a demanda do outro. Sim. E aí a gente quer dar conta de tudo. E aí a gente vai ter que escolher. Afinal de contas, o que faz sentido na tua vida? Tu tá naquela produtividade insana que tá prejudicando a tua qualidade de vida, ou tu quer priorizar a qualidade de vida, mas talvez sabendo que você vai ter que abrir mão de outra coisa. É difícil passar pelo desconforto. Então, sempre vai ter desconforto. Não dá para abraçar o mundo com só 2 braços, né? Eu gosto muito dessa frase. Eu acho que é isso. Quando você busca uma ajuda médica por um problema assim, em geral você busca uma pílula mesmo, né? Você não quer que a pessoa vá lá e te diga, olha, mas e como que tá o fechamento da luz, das janelas, que horas você está indo deitar, qual que é o último momento que você se expõe à tela, qual que é o último momento que você se expõe à cafeína. Isso você... Tô pagando a pessoa para me falar isso? Não, eu quero uma solução, né? Se fosse isso, eu já teria feito, mas na verdade não o fez. Em relação até um exemplo prático, assim,
Tinha uns tempos que eu não estava me sentindo, assim, dormindo muito bem, uma noite muito reparadora. Gente, eu troquei meu travesseiro. Tipo, comprei um travesseiro novo, né, que já estava um pouquinho mais alto, mais preenchido. Isso já fez um baita impacto em como eu me senti mais descansada. Então, realmente, a gente tem que dar valor para questões mais ambientais e simples. Talvez se eu pudesse ter buscado um recurso medicamentoso, até porque, querendo ou não, por ser médica, eu teria uma facilidade maior do acesso, que acaba sendo o que dificulta as pessoas, às vezes, na manutenção da medicação, mas isso não teria solucionado o meu problema, assim. E ainda me bato com a questão do celular, com a questão das telas, de tentar manter isso longe do teu ambiente do sono, de tentar deixar esse ambiente reservado para esse fim isolado, que é dormir. Mas é isso, né? Essa questão de otimização de tempo, a gente quer aproveitar todos os espaços, todos os lugares e todo o tempo para produzir, né? E eu acho que esse é o principal vilão, assim. E eu vou puxar um pouquinho a responsabilidade disso, das questões de medicamentos, para nós, principalmente médicos que têm a capacidade de prescrever esse tipo de medicação, que a gente foi pouco treinado a controlar a ansiedade médica de intervir quando o paciente vem buscar ajuda. De intervir medicamentosamente quando o paciente vem buscar ajuda. Normalmente o paciente vem até você, parece que a gente tem que sair de lá com alguma prescrição de alguma coisa na mão, você vai tomar isso. A gente é pouco treinado, hoje em dia tem mudado um pouco assim, a gente é pouco treinado para ouvir um paciente com uma demanda e não vou prescrever nada, eu vou orientar, nem que eu prescreva as orientações de mudança de hábito de vida, nem nada disso. Mas a gente foi pouco treinado e é muito fácil o médico ansioso de colocar alguma coisa para o paciente deixar ele sair de lá com uma prescrição na mão, porque pelo menos eu estou aqui colocando uma coisa para ele, pelo menos eu fiz alguma coisa, porque prescrever um medicamento é fazer alguma coisa e não prescrever mudanças de hábito de vida seria não fazer nada. Então tem uma parcela da sociedade médica como todo, dessa ansiedade de ter que o paciente sair do consultório com uma prescrição de um medicamento na mão. E aí vira isso, é mais fácil você fazer isso, colocar um medicamento, uma pílula para ele tomar, do que tentar buscar, às vezes até um trabalho de detetive do que está de errado no contexto, na vida e orientar ele de maneira correta. É que, na verdade, isso acaba ficando mais fácil, mais cômodo para o médico, mais rápido. Porque você orientar e convencer a pessoa que ela não precisa de um remédio, que ela precisa mudar hábito, cansa muito mais, te demanda muito mais do que só prescrever e falar, toma isso aí, né? Isso vai dormir, e a gente acaba virando um mecânico, e isso não é legal, né? É o que você falou, essa cultura está mudando, né? A prova somos nós 4 aqui, né? Eu cada vez medico menos as pessoas, né? E aproveitando o gancho de medicação, gente, chás, fitoterápicos, até que ponto vocês usam? Nas referências que a gente tem hoje, fala-se muito da passiflora, da valeriana, até a melatonina de liberação prolongada, né? Todas, claro, com estudos não muito grandes, mas que mostram certo benefício, né? E eu gosto muito do ritual do chá, porque é o momento que a pessoa para, faz um chazinho, senta, toma, relaxa, lê um livro, já coloca a higiene do sono junto. Tanto a parte da valeriana, que é o chá de melissa, né? É algo que eu tenho usado bastante, tenho tido resultados assim bem legais, assim, surpreendentes. Vocês têm usado isso aí na rotina de vocês? Eu gosto bastante. Confesso que eu vou variando entre alguns chás do tipo a própria melissa, a camomila. Eu gosto muito de chá de mulungu, me ajuda muito a dormir. Até porque acaba induzindo um pouco a produção de GABA, né? E aí vem a melatonina junto. Eu evito a melatonina em si, embora algumas pessoas realmente gostem. Mas eu gosto muito do ritual também, porque isso acaba entrando na rotina. É um hábito, não adianta, você vai se distanciando então da tela, vai colocando num ambiente mais silencioso, vai reduzindo um pouco a luz e tudo isso vai ajudando muito. E outra coisa que eu gosto muito de usar, mas que é lógico, acho importante frisar a importância de procurar algum tipo de orientação, é o magnésio inositol, né? Porque à noite ele também acaba ajudando nessa... Daí eu vou fazendo um rodízio entre o que eu uso, mas é tudo pessoal, não é nenhuma prescrição. Eu acho que o principal ponto tá aí, que eu gosto tanto quanto vocês, é o ritual. É quase como um marcador de que, olha, agora está chegando a hora e o corpo, a cabeça, o ambiente começa a se aprontar para isso. Muito mais do que você está colocando ali. Se você for olhar as evidências de tudo isso que a gente está falando, é baixa e vai ter um impacto pequeno. E quando você coloca para o paciente a importância da medicação, da passiflora, valeriana, do que seja,
ali o paciente pode, muitas vezes, colocar o foco e a atenção só ali e esquecer do resto. Então, eu gosto muito mais de colocar para um contexto de ritual, de marcador de hora, opa, as coisas estão acontecendo, agora é hora de começar a dormir, do que colocar a expectativa do paciente, o foco do paciente, isoladamente na medicação que está entrando ali, no fitoterápico, no que quer que seja. Até porque as evidências são fracas mesmo, são muito divergentes, então nem dá para a gente bater o martelo que isso vai ajudar ou não vai ajudar. Mas como ritual, eu acho incrível. Eu acho até porque eu coloco o paciente com atenção exatamente nisso, no ritual, no contexto para ir dormir, do que só no que ele vai estar tomando. E o comportamento. Exato. E o ritual vira um momento de autocuidado, né? A pessoa começa a se cuidar e isso é muito vantajoso, assim, positivamente para tudo, né? Não só para o sono. Eu concordo, acho que é pelo momento, mas às vezes você utilizar esses recursos, ainda que a evidência não seja tão forte e introduzidas na questão do ritual, talvez até ajude a gente como médico em termos de sair de uma inércia que a gente tem até da desprescrição desses outros medicamentos que são potencialmente mais danosos, assim, se é que a gente pode colocar assim. Então, talvez fique mais fácil você colocar um substituto, ainda que temporário, que vai estar atrelado a essa questão do momento, do relaxamento, para talvez facilitar essa saída de um hábito, de uma pílula que ele enxerga como o único recurso. O paciente aceita mais fácil, né, de trocar também. Então, exatamente. É um acho mecanismo que bem válido mesmo. Pensando nesse sentido. Show de bola. Então, resumindo, né, gente? Ritual vai bem, autocuidado, higiene de sono, evitar estresse, né? Pro trabalhador noturno, tentar fazer exercício, tentar dormir bem no dia que não está trabalhando à noite, né? Geralmente a escala é de 12/36, trabalha uma noite, na outra folga. Ajuda bastante. De preferência, não viver a vida inteira trabalhando à noite, né? Nós sabemos que profissões, enfermeiro, técnico de enfermagem, porteiro, segurança, são pessoas que têm um risco cardiovascular bem aumentado, né? Vão morrer mais cedo, vão ter mais doenças do coração. Isso realmente muita gente precisa trabalhar para sobreviver, né? Mas sempre que puder melhorar o horário do dia, fica legal. E eu quero convidar vocês para o nosso final do episódio, pedindo a take home message de cada um de vocês, né? Gabi, pode começar. Não olha para mim assim. Parece que eu tô sempre no clichê em relação a fortalecer o simples, mas fortalecer esse simples, que na verdade não é simples, dessas mudanças que são mais estruturais, assim. Então, a gente não está falando de pílulazinhas, de pequenos pontos, é realmente o desenho da estrutura da tua rotina que vai te ajudar a buscar hábitos que vão ser consolidados a longo prazo e que vão trazer benefícios que a gente está falando de anos para frente. Então, entenda o sono como uma parcela importante, mas que vai ser reflexo de toda uma rotina que você vai ter. Então, se ele não está indo bem, não tenta olhar com hiperfoco só para ele, mas pelo todo da tua rotina que está contribuindo para isso e quais são essas mudanças estruturais que você é capaz de fazer para ter um impacto também nessas sub-áreas da sua vida e que inclui o sono. Então, acho que isso. Acho que está virando quase um mantra, vindo um pouco da Manu, assim, o poder do básico bem feito, né? A gente tem repetido muito. Tomara eu gosto. Que entre na cabeça de quem está escutando também. Mas não tem como a gente não ficar batendo essa tecla. E uma coisa que eu vou colocar, que tem uma influência grande, o nosso corpo, essa questão de adaptação do nosso corpo, ele funciona muito bem porque o nosso corpo, tanto por energia quanto por questão de sobrevivência, ele gosta muito de criar antecipações do que vai acontecer. E é muito mais fácil para o nosso corpo criar antecipações de eventos quando a gente tem uma rotina. Então, muita gente coloca uma rotina como uma palavra ruim, como uma palavra chata, vamos dizer assim. Mas, para o nosso organismo, a rotina é uma coisa que aumenta muito a produtividade e a otimização de energia do nosso corpo. E é muito mais fácil a gente ter uma noite de sono bem dormida, de qualidade, quando a gente tem uma rotina bem feita e uma rotina ao longo do tempo. Então, de tudo que a gente estava falando mesmo, de rotina de horário de ter rituais para ir dormir, para o horário de deitar na cama, do horário de acordar, horário e a quantidade de exposição à luz solar à noite, disposição durante o dia também, a luz solar, durante o dia e a luz artificial à noite, de rotina alimentar, que também vai ter influência ao sono, tanto são coisas que a gente não comentou muito, mas dessas teorias de nutrient timing, assim. Então, faz diferença a rotina,
horário que você vai estar comendo e os nutrientes que você vai estar comendo de maneira rotineiramente. Então, se você fazer grandes mudanças, isso pode bagunçar o teu horário de sono também à noite. Atividade física também. Então, a rotina da atividade física, o horário que você vai estar fazendo atividade física. O corpo, ele se adapta e otimiza muito bem se isso acontece de maneira rotineira ao longo do tempo. Então, é muito mais fácil você construir uma qualidade de sono se você tem uma rotina clara, não só para o sono, mas para tudo que acontece durante o teu dia. Se isso bagunça, fica muito mais difícil. Então, às vezes, o problema do trabalhador de 12/36 não é só o sono, mas é que ele não tem rotina. Se ele trabalha um dia e folga outro, a rotina dele é completamente diferente. Isso bagunça muito e eu conto isso para as pessoas que trabalham CLT, dia de semana ou final de semana. Se você bagunçar muito a tua rotina no final de semana, o teu começo da semana vai ser muito mais difícil de dormir, de acordar, de ter disposição nos horários corretos, porque você bagunça o quanto o teu cérebro, o teu organismo está tentando se antecipar aos eventos do dia. Então, se tudo acontece mais ou menos no mesmo horário, do mesmo jeito todo dia, o teu cérebro tem uma capacidade de se antecipar a esses eventos e otimizar a tua produção desses eventos de uma maneira muito melhor do que se isso está acontecendo de maneira errática ao longo da semana. Então, quer melhorar um pouco de tudo na tua vida, incluindo o sono, tem uma rotina bem estabelecida e tente não bagunçar tanto essa rotina no final de semana. Então, na minha mensagem final, eu vou bater na tecla da rotina agora. Perfeito. Eu acho que a minha mensagem final vai ser a união disso tudo, dizendo que nada mais é do que uma organização tanto cognitivo quanto comportamental, porque o básico bem feito, ele vai trazer previsibilidade e segurança. E é basicamente isso que a nossa cabeça precisa para funcionar bem. E para fechar, gente, eu gosto muito, essa frase eu tenho usado muito com os meus pacientes, é que questão de saúde, ter uma saúde boa, é questão de ter hábitos bons. Se eu tiver hábitos ruins, eu vou ter uma saúde ruim. Se eu tiver hábitos mais saudáveis, eu vou ter uma saúde melhor, né? E só para fechar, acho que a gente acabou falando muito pouco de um dos aspectos muito importantes. Exercício. Quantas pessoas que a gente fala, putz, vai fazer exercício e a pessoa começa a fazer e o sono magicamente melhora, né? O gasto de energia é muito importante, o exercício libera um monte de neurotransmissor, de coisas boas, assim, acaba melhorando muito. Então, gente, tenham bons hábitos, sejam ativos, pessoas ativas vivem mais, não é só questão de dormir, é de ter uma vida mais saudável. E priorizem o sono de vocês. Nenhum CNPJ vale o seu CPF. Basicamente isso. Gente, para você que ouviu a gente até aqui, não se esquece de seguir a gente aqui no Spotify, de se inscrever no canal no YouTube e obrigado pela sua presença.